Eu acho que sim, ele diz aqui que gravou, mas eu não fui lá e peguei ainda a gravação não. Mas ele diz que gravou. Como ele está dizendo agora que ele está gravando. Eu só vou saber depois no final, quando eu meter a mão neles. Como minha esposa voltou a trabalhar no colégio, então eu tive que ir lá buscá-la, então eu não olhei para saber se gravou ou não. Mas aparentemente sim. Alexane, chegou na hora certa, hein, Alexane? Vou sair daqui e já não volto mais. Boa tarde aí para você. Então eu vou abrir. Boa tarde, professor. Boa tarde. É nada. Aqui. Cada um é de uma forma para entrar. Abrir a janela, tá aqui. Então, agora já era para todos. Então a última que a gente falou, a gente está falando sobre a bobina, não era isso? Eu falei sobre a bobina. Já falou sobre isso. E então, se eu não me engano, tinha uma parte que estava falando. Eu parei aqui na Espira, não foi nessa? Tinha um que estava faltando o número 100. Tá faltando? Que Tá. tinha cortado a questão lá, sei lá. Tá faltando o número o quê? Tava faltando o desenho. Ah, sim. Então era justamente sobre o solenoide, que ele não tinha o desenho para eu dizer se ele era norte ou sul. Então era aqui, no solenoide, que a gente acabou e a gente ia começar justamente a última matéria, que é a força de Lorentz. A gente ia começar a falar sobre isso. Tá? Então eu vou começar. Vou botar aqui para. Então nesse caso aqui, gente, a força de Lorentz é que nem a força que a gente tem elétrica, a gente tem a força magnética. Então a gente tem como calcular isso daí. A força magnética a gente vai calcular com essa fórmula daqui. Essa é uma das fórmulas que você relaciona a carga com a velocidade da carga, com o campo de indução magnético e o ângulo que você tem entre a velocidade e o campo de indução. Esse ângulo daqui entre a velocidade e o campo de indução é esse ângulo que a gente vai ter que botar aqui na fórmula. A força magnética, ela é sempre perpendicular ao campo, ela sempre vai fazer ângulo de 90 graus. Ó, ela faz sempre ângulo de 90 graus. O que vai estar variando é o ângulo entre o campo magnético e a força e a velocidade da carga. Esse ângulo daqui é que está variando. E aí eu tenho aqui uma simbologia. Eu tenho uma carga nesse desenho, ela está sendo mandada para dentro de um local onde tem um campo magnético que está vindo na direção horizontal, sentido para a direita, tá? E essa carga entra fazendo um ângulo θ. Então a velocidade da carga está fazendo um ângulo com o beta. Perdão, com o beta, tá maluco? Com o ângulo, com o vetor indução magnético. Então indução magnético e V estão fazendo o ângulo θ. É o que ele está falando aqui. Então, para calcular essa força que vai estar rolando aqui, eu tenho a carga, que vai ter, sendo positiva ou negativa, eu vou colocar ela sempre positiva, tá? Para a gente tirar esse módulo da fórmula, eu coloco sempre, é com elétron, mas eu boto positiva, tá? Porque a força ela vai só ter valor positivo. Direção e sentido a gente vai ver pelo vetor. A gente não precisa ver pelo sinal. Tá? A gente vai ver pelo desenho do vetor que você botar. Então ela é perpendicular. Se o campo magnético está para cá e ela é perpendicular, a força ou vai estar para baixo ou ela vai estar para cima.
O que você tem que ver é isso daí. Então você tem a velocidade, tem o campo, a força magnética, ou ela vai estar para cima ou ela vai estar para baixo, vai depender de cada caso. Então, é isso que a gente vai ter. Então a direção da força magnética é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético. Então, ela é sempre perpendicular, mas pode ser para cima, como pode ser para baixo. Tá? Só toma cuidado com esse detalhe. Se é perpendicular, não quer dizer que ele seja sempre para cima. Ele pode ser para baixo. E aqui é a fórmula para você calcular o módulo dele. E umas coisas interessantes disso daqui. Tá nisso. Ó. Primeiro caso é que a gente tem que pensar para raciocinar legal. Tá? A carga em repouso no campo magnético. Então, se você tem um campo magnético e você coloca a carga e deixa ela paradinha lá, bom, se a carga está parada, ela não vai sofrer nenhuma variação lá. Porque lembra que a fórmula é QVB seno θ? Tá? Se a velocidade é zero, então qual vai ser a força? Nenhuma. Ele não tem força nenhuma se a carga não se movimentar, ele não tem força nenhuma. Assim como se não tiver campo magnético, ele também não vai funcionar. Ele, para funcionar, ele tem que ter a carga, essa carga tem que estar em movimento, ela tem que ter velocidade, e vai ter que ter um ângulo, e vai ter que ter um campo magnético. Então ele tem que ter a velocidade, a carga e o campo. E fora isso, esse campo ele não pode fazer ângulo de 0 graus. Porque seno de zero é zero. Então aí a tua fórmula vai dar zero, a tua força vai ser nula. Então o primeiro caso aqui é que se a carga está em repouso no campo magnético, a tua força é zero. Porque você vai ter o QVB seno θ. Bom, se a velocidade é zero, a força magnética é zero. Segundo caso, quando a carga com velocidade paralela ao campo magnético. Então, paralela que ele está dizendo, a carga pode estar vindo para cá, para a direita, seguindo o campo, ou para a esquerda. Não importa, tanto para a direita quanto para a esquerda, se ela está paralela, se ela tiver as duas para a direita, o campo e a carga, o ângulo é zero. Seno de zero dá zero. Tá? E seno de 180 também é zero. Então, tanto faz ele tá os dois na mesma direção, mesmo sentido, ou um está na mesma direção e sentido oposto. Ele vai dar força magnética zero. Tá? Então, se a carga estiver vindo para cá e o campo também está para cá, eles estão paralelos, estão no mesmo ângulo zero. Quando está aqui o campo para cá e a velocidade para a esquerda, o ângulo entre eles é 180. Seno de 180 é zero. Seno de zero também é zero. Então, a força magnética também é zero aqui. E um terceiro caso, quando a carga é com velocidade perpendicular ao campo magnético. Quando a carga ela vem no sentido perpendicular, ou seja, fazendo o ângulo de 90 graus com o campo magnético, então o campo magnético ele está mostrando, o campo magnético está entrando no computador. Esse X quer dizer que o campo está entrando. A velocidade está para cá, ele faz um ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus dá 1. Então a nossa fórmula vai ficar QVB. Tá? E quando isso acontece, a gente está no movimento circular uniforme. E a nossa aceleração passa a ser uma aceleração centrípeta. Movimento circular zero, aceleração centrípeta é aquela aceleração que vai fazer só ele ficar girando aqui em torno. Ele vai fazer um movimento circular uniforme. Porque a aceleração dele vai estar sempre apontando para o centro, ou seja, só para ele mudar de direção. Mas ele não aumenta a velocidade dele.
Então é uma aceleração centrípeta. O raio é esse raio daqui. Então, quando isso acontece, a nossa fórmula vai ficar QVB. Tá? E você sabe que o movimento aí é circular uniforme. Ele só vai estar girando em torno do raio ali, da força. Dúvida até aí, gente? Não. Tá? Então a gente está mostrando isso daí com calma, caso a caso, para evitar amanhã você se deparar com um problema desse e não conseguir fazer. Quando a gente tem essa situação, a gente consegue escrever a nossa fórmula para descobrir o valor do raio. Então, o raio, quando isso acontece, como vai existir um raio aqui, o valor do raio vai ser igual a massa vezes a velocidade sobre carga vezes a indução magnética. Então você vai substituir aqui os valores da massa, da velocidade, da carga e do campo, substitui aqui, faz a conta e você descobre o valor do raio. E esse valor vai estar em metros. Tá? Se ele não tiver aqui como comprovar isso, depois eu mostro para vocês a comprovação dessa fórmula daqui. Tá? Isso daqui você faz pela fórmula de força centrípeta. Força centrípeta é mv² sobre r. Então você consegue fazer o cálculo disso daí. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma canetinha. Consigo mostrar isso para você. Deixa eu ver. Cadê minha canetinha? Deixa eu ver se desse pedacinho aqui em cima, se tem como botar aqui. A força centrípeta é mv² sobre r. Tá? E a força que você está tendo ali é a força magnética, que é QVB. Então a força centrípeta é igual à força magnética. Então a força centrípeta mv² sobre r. E a força magnética é QVB. Então, o que a gente está vendo? Eu tenho um V desse lado e tenho V ao quadrado do outro. Então eu posso cortar aqui, vou tirar esse quadrado aqui com esse V daqui. Ele desapareceu. Esse R que está aqui dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então eu vou botar aqui R. Tá? Desse lado eu tenho o MV, então vai ficar o MV. E o Q vai para o outro lado dividindo, então vai ficar o Q aqui dividindo. E o B vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar lá, MV sobre QB, é o valor do raio. Então a gente prova por aqui, ó, que a fórmula para o cálculo do raio é aquela ali embaixo. Mas eu só posso calcular o raio quando o ângulo entre o V e o B é de 90 graus. Se o ângulo não for de 90 graus, eu não posso calcular o raio por aqui. Tá? Eu só tenho o raio dessa maneira porque o ângulo aqui é de 90 graus. Sendo de 90 dá 1, então aqui vai ficar vezes 1. Então vai dar QVB mesmo. Se for diferente de um ângulo de 90, essa fórmula daqui ela não vai acontecer com essa cara daqui, ela vai ter uma outra cara. Mas eu nunca vi em vestibular, em ensino médio, a fórmula com ele diferente de 90 graus, usando aqui para calcular o raio, não. Eu nunca vi isso acontecer. Tá? Só para tranquilizar vocês. Tá? E eu acho que também, não é só tranquilizar vocês, me tranquiliza também, porque
Seria muito chato essa situação. Eu vou pegar uma borracha para ver se apaga aqui essa bagunça. Eu só acho que é no final, só não gravar, só não salvar, que aí não tem problema nenhum. O problema é que eu sempre esqueço e boto para salvar, depois fica com a porcaria toda rabiscada. Aí toda vez que eu quero usar, eu tenho que ficar apagando para conseguir acertar essa porcaria. Dúvida nisso aí? Não. Tá? A gente vai ver agora um quarto caso disso daí, em que o ângulo ele não faz ângulo de 90, ele vai fazer um ângulo oblíquo. Tá? A velocidade vai ser oblíqua ao campo magnético. Tá? Então, qualquer ângulo diferente de 180 e 0, porque 180 e 0 vai dar 0, a força, 90 que vai dar QVB, e que ele vai formar a circunferência. Então, não sendo nenhum desses, qualquer outro ângulo vai ser ângulo oblíquo, velocidade oblíqua ao campo magnético. Então, qualquer um outro caso vai cair nisso. O ângulo é de 10 graus aqui, 30 graus aqui, 40 graus aqui. Todas elas é dessa maneira. A fórmula vai ficar exatamente como que ela é. Só que ao invés dela ficar circulando só, ela vai circular e vai andar. E aí ela vai fazendo esse espiralado aqui, ó. Então esse espiralado só vai acontecer, tá, quando você tiver que usar a fórmula toda na íntegra. Porque aqui não vai poder ser 0, não vai poder ser 180 nem 90. Qualquer valor que não seja 0, 180 e 90 vai fazer com que a cara do nosso campo magnético ele ficar dessa maneira aqui. A força vai ficar espiralada assim. Então, na hora que tu jogar a carga vai entrar e vai ficar circulando assim, vai vir com forma de espira, sendo jogada para algum lugar. Dúvida? Não, o professor. Oi. A Alexandre disse que a gente dela saiu, então ela não poderia voltar. Eu não entendi. A Alexandre disse que a internet dela caiu e ela perguntou se ela não poderia voltar. Fala com ela que depois eu abro o vídeo. Depois esse vídeo está sendo gravado, ela pega lá e dá uma olhada lá. E se qualquer dúvida, ela pode tirar comigo. Porque se eu sair daqui para ela entrar, vai ser muito chato isso aqui. Vou falar Tá? com ela. Avisa ela que eu sinto muito, mas aí daqui a pouco ela pega o vídeo e ela olha lá, porque eu estou explicando aqui com calma, para vocês entenderem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode tirar. E se ela depois tiver alguma dúvida, ela pode falar comigo, que não tem problema nenhum, não. Ela sabe que ela tem essa entrada comigo para poder tirar as dúvidas que ela quiser. Tá? Tem essa não. Tá? Então aqui, ele mostra aqui um ciclotron, como ele funciona. O cara chega aqui, ele joga aqui para dentro uma partícula. Uma carga positiva, uma carga negativa. Ele joga e ela vai ficar circulando aí. Essa carga daí, à medida que ela vai circulando, ela vai se acelerando, ela vai ficando cada vez mais acelerada até ela se chocar com uma outra carga. Só que, até então, essa colisão não tinha dado em grandes coisas. O medo deles é quando ela colidisse, ela começasse a fazer formação de uma matéria que começasse a absorver as matérias em torno dela. Então o medo deles já era muito grande, mas mesmo assim, na ciência eles foram fazendo, só que até então isso daí não é nada que eles chamam de antimatéria. Mas isso daí não aconteceu nada disso por enquanto, não teve nada dessa história e a coisa está rolando. Mas ele joga ela num campo magnético e ela vai circular aqui
e ela pode colidir com alguma coisa ou não. Mas a chance de uma colisão é muito pequena. Dela colidir com uma outra partícula ali dentro, porque essas partículas são infinitamente pequenas. Você joga uma coisa pequena para colidir com uma outra pequena, a chance dessa colisão, tu vai ficar tentando várias vezes. Uma hora vai acontecer uma colisão, e essa colisão acontecendo, é que eles chamam de partícula de Deus, é onde ela iria começar toda a evolução a partir dessa partícula. Vamos ver se eles vão conseguir algum dia. Se conseguiram, eu não estou sabendo ainda, porque eu parei de olhar, mas eles estavam procurando isso. E aqui eles mostram também a força de Lorentz com, entre dois ímãs aqui, e eles, isso daqui ele está em nitrogênio líquido. Está ali para poder fazer esse experimento daí. Engraçado. Então aqui eu tenho um experimento, um exercício que dá bem para a gente visualizar isso. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulomb seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla. Tá? Sendo de 60 graus o ângulo formado entre R e B, então entre o ângulo R e B, o ângulo é de 60, que é o que a gente procura sempre, esse ângulo daqui. Então, com a velocidade 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Então, uma velocidade elevadíssima, 5.000 metros por segundo, uma velocidade muito grande. Então, ele joga essa carga daí com uma velocidade lá para dentro do campo, e aí ele quer saber qual a força magnética que vai rolar a partir daí. Então, observa que o que ele faz? Força magnética QVB, sendo o teto. O Q, ele diz que é 4 microcoulombs. Micro quer dizer 10 a menos 6. Então vai ser 4 vezes 10 a menos 6. Então ele substituiu o Q por 4 vezes 10 a menos 6. A velocidade é 5 vezes 10 a terceira, 5.000. Então ele botou aqui 5 vezes 10 a terceira. O B, que é a indução magnética, vale 8 Tesla. Ele pegou aqui 8. Seno do ângulo entre o V e o B. O ângulo entre o V e o B, ele disse que vale 60. Então aqui 60. Então seno de 60 da raiz de 3 sobre 2. Aqui ficou 5 vezes 8, 40. 40 vezes 4 dá 320, não é isso? 320. Não. 40 vezes 4 dá 160. Tá maluco isso? 320. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 4 dá 160. 10 a menos 3 com 10 a terceira vai dar 10 a menos 3. O 2 aqui vai dividir o 160 por 2, vai dar 80. Então vai ficar 8 vezes 10. Era 10 a menos 3, 10 a 1, ficou 10 a menos 2. E o raiz de 3, ele botou. Se você pegar, multiplicar 8 vezes raiz de 3 vezes 10 a menos 2, você vai encontrar aqui 1,4 vezes 10 a menos 1. Então a força magnética vai ser de 0,14, né, newtons. Se você conseguir arremessar ele com uma força, uma velocidade gigantesca, uma carga que tem uma massa pequena, uma velocidade extremamente grande, num campo de 8 Tesla, você vai conseguir uma força muito pequena de 0,14 newtons. Professor, Oi. como que virou menos 2 ali? Como que virou? O menos,
Era 80. Menos aí 2? É porque era 80. 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a 1. Então vai ficar 10 a menos 3 com 10 a 1, vai ficar 10 a menos 2. Tá bom. E aqui o 8 que vai ficar. Vai ser 8 vezes 10 a 1 vezes 10 a menos 3. Então 10 a 1 com 10 a menos 3 vai ficar 10 a menos 2. E o 10 a menos 2 aqui é porque quando ele faz a conta aqui, deve dar 14 alguma coisa, ele andou com a vírgula para cá, e aí ficou 1,4 vezes 10 a menos 1. Isso aqui deve dar 14 alguma coisa. 8 vezes alguma coisa vai dar 14 alguma coisa. E aí esse 14 alguma coisa, ele andou com a vírgula, ficou 1,4 alguma coisa vezes 10 a menos 1. Porque como ele andou com a vírgula. Dúvida nesse? Você vê que essas coisas são tranquilas, é só você jogar na fórmula que acabou. Olha isso. Imagina que 0,12 newton seja uma força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Determine o valor da velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre V e B é de 30 graus. Então, esses probleminhas estão muito fáceis, porque ele diz o ângulo entre V e B. Ele pode te dar o ângulo entre V e F, que não é o que você está querendo. Entendeu? Ele pode te dar alguma condição para que você calcule o ângulo entre V e B. Porque o ângulo que a gente precisa é sempre entre V e B. Tá? Mas ele não precisa, no problema, ficar, o ângulo entre V e B é 30. Tá? Isso daí, essa dica daí, é botar muito na cara o exercício. Como que eu faço isso? A mesma coisa, força QVB seno θ. Tá? A gente vai começar fazendo, pensando nisso daí. Então, força QVB seno θ, ele diz que a força é 0,12, então no lugar da força eu peguei e botei 0,12. A carga é 6 microcoulombs, então é 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vezes a velocidade, que é o que eu quero saber. Vezes o campo, que ele diz que é de 5 Tesla. Então 5 Tesla. E o seno do ângulo entre V e B, que é 30 graus. Só que seno de 30 graus dá meio. Tá? O V, o 0,12 ficou aqui, o 6 vezes 10 a menos 6 ele passou para o outro lado dividindo, o 5 seno de 30 graus também passou para o lado de cá dividindo, e só sobrou desse lado V. Então V vai ser igual a 0,12 dividido pelo restante todinho daqui, sem o V. Aí eu vou ter seno de 30 dá meio, meio vezes 5 dá 2,5, 2,5 vezes 6 vai dar 12, vai dar 15. Então vai ficar 0,12 dividido por 15 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta, isso daí vai dar 8.000 metros por segundo. 0,12 dividido por... Eu tinha feito a conta, 2,5 dava 15. Por 15 vezes 10 a menos 6. Dividido por 15 vezes 10 a menos 6. Dá 8.000. 8.000 metros por segundo. A gente poderia fazer a conta aqui. Eu peguei e fiz na calculadora, mas poderia fazer por aqui mesmo. Tá. Não é uma conta muito difícil de se fazer, não. Para fazer tranquilo. Mesmo porque está dando um número inteiro, é fácil. Porque lá em cima, 0,12, 0,12 por 6 vai dar 0,1. 0,1 vezes 0,5 vai dar 0,05.
vezes 5 vai dar 0,5 por 0,05 vezes 5 é 0,25. Peguei 0,12, 0,2, 0,2 por 0,25. Isso aí depois vai subindo 6, 10 a 6, vai chegar nisso dali. Então a forma de fazer, eu peguei e botei na calculadora e tu vai chegar lá, mas tu pode fazer com calma que tu vai chegar no mesmo resultado. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sob uma ação de uma força magnética. Isso daqui é ele está dizendo isso daí, e você tem que avaliar se isso daí é verdadeiro ou não. Porque ele, aqui ó, aponte abaixo a opção correta. Ele quer saber se só tem se só um está correto, se a 2 está correto, se a 3 está correto, se a 2 e 3 estão corretas, se todas estão corretas. Então ele quer que você avalie cada uma dessas proposições. A primeira proposição fala: a carga elétrica submetida a um campo magnético sofre uma ação de uma força magnética. A carga elétrica submetida a um campo magnético sofre uma ação de uma força magnética. Isso é mentira. A carga elétrica submetida a um campo magnético, ele só sofre a ação de uma força magnética se essa carga estiver em movimento. Se ele não diz nada de movimento, ele fala uma carga, porque se ela estiver em repouso, isso é mentira. Tá? Então, analisando essa primeira aí, ó, a afirmação 1 está incorreta. A carga elétrica nem sempre sofre a ação de uma força magnética. Para uma carga elétrica lançada paralelamente às linhas de campo, a força magnética também é nula. Então, se ela estiver parada, a força magnética é nula. Se ela estiver em movimento paralelo, ou na mesmo sentido, ou no sentido contrário, ela também é nula. Então ela tem um monte de situações que ela é nula. Então essa carga daí, primeiro ela tem que estar em movimento. E estando em movimento, ela tem que ser alguma coisa diferente de paralelo. Diferente de 0 graus e diferente de 180 graus. Aí ele vai estar sujeito à ação de uma força magnética. Mas isso daí não é sempre verdade. Então, se não é sempre verdade, o fato está errado. Segundo, uma carga elétrica submetida a um campo elétrico, sofre sempre a ação de uma força elétrica. Isso é verdade. Se você colocar uma carga elétrica no campo elétrico, você vai ter uma força elétrica atuando nele. Lembra que quando você joga a primeira carga, quando tu jogar a segunda, é uma carga de prova. Ela vai ver se a força que vai rolar é de repulsão ou de atração. Mas vai rolar sempre uma interação entre os dois. Então isso é verdadeiríssimo. 3. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético, a carga elétrica está em movimento dentro de um campo magnético. É sempre perpendicular à velocidade da carga, isso é verdade. Foi o que a gente acabou de ver. A força é perpendicular à velocidade e a força é perpendicular ao campo. A velocidade e o campo, eles entre si, eles não têm, não necessariamente tem que ser perpendicular. Mas entre a força e a velocidade, entre a força e o campo, o ângulo entre eles obrigatoriamente tem que ser de 90 graus. Eles têm que ser perpendiculares. Então, o 2 também é correto. Então, a 2 e a 3 são corretas. A letra D é verdadeira. Dúvida até aí, gente?
Não, professor. Tem um outro aí. Um elétron no tubo de raios catódicos está se movendo paralelo ao eixo do tubo. Olha, se ele está paralelo ao eixo do tubo, gente, o ângulo entre eles é zero. Então, entre os ângulos, se o ângulo dele é zero, o seno de zero vai dar zero. Então, a força que vai rolar é zero. Eu não sei qual é a pergunta, mas se for sobre força, ele vai dar zero. Porque só ele ler que ele está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, eles estão paralelos. Se está paralelo, então não importa com que velocidade ele entra, nem qual ângulo, qual é o campo magnético que ele está. A força magnética que está sobre o elétron vale zero, ela é nula. Tá? Porque eu sei que se o seno é zero, o seno de zero é zero. Dúvida nessa? Dúvida? Se quiser eu repito de novo. Não, não entendi. Tranquilo? Essa outra daí é uma questão, a princípio, bobinha. Tá? Porque se você lembrar da teoria, você vai sacar bem essa resposta daí, mas é uma questão capciosa. Porque olha só, um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura. Então tem o ímã, que tem a massa M, e tem o ferro, que tem a massa 2M. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética. O ímã, não importa se o polo é positivo, o polo é norte, ou se o polo é sul, ele vai atrair o ferro de qualquer forma. E ímã sempre atrai. Não importa se o polo é norte ou o polo sul, ele sempre atrai o ferro. Então vai rolar uma atração entre eles. Aí ele vai contar uma coisa interessante. Um em direção ao outro devido à força de atração magnética. Desprezando qualquer tipo de atrito, então ele não está levando em consideração atrito, e considere que a massa M do ímã é igual a metade da massa do bloco de ferro, então esse vale M, esse daqui vale 2M. Seja aí o módulo da aceleração e Fi, o módulo da resultante das forças sobre o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são respectivamente a F e a V, e FV, e FF. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que, primeiro, gente, a força com que o ímã vai puxar o ferro é a mesma que o ferro puxa o ímã. Isso daí é a terceira lei de Newton. Só tem dois corpos. O ímã puxa o ferro puxa o ímã. Dois corpos, ação e reação. Tá? Então, obrigatoriamente, a força de I do ímã é igual à força do ferro. Então, eu já saberia aqui, ó, ou é letra A ou é letra B. Com certeza, a força do ímã é igual a 2 vezes a do ferro, e a do ímã igual a 2 vezes, ele botou 2 vezes igual. Isso aqui é mentira. Então, o que a gente vai ter é que a força do ímã é igual à força do ferro. Terceira lei de Newton, ação e reação. Se o ímã puxa o ferro puxa o ímã. Com a mesma força, mesma direção, sentidos opostos. Agora, o que vai acontecer é que a aceleração dos corpos vai ser diferente. Por quê? Porque a aceleração depende da massa. E a massa é diferente. Então, se você for pensar na aceleração, deixa eu ver se eu pego a caneta aqui. Se
você pegar a aceleração do ímã, vai ser a força sobre a massa do ímã. Então, força do ímã, massa do ímã. Se você pegar a aceleração do ferro, vai ser a força do ferro sobre a massa do ferro. Aí você vai ver que essa força daqui, ela é igual daqui. Mas as massas são diferentes. Então, que conclusão que a gente chega? Ele vai ter que ter aceleração diferente. Se ele vai ter que ter uma aceleração diferente, então, obrigatoriamente, a letra A não é possível. Eu, sem fazer o cálculo, eu já estou provando para você que a minha resposta só pode ser a letra B. Porque as forças são iguais. Então, a letra C está errada, a letra D está errada. Tá? E a aceleração do ímã tem que ser diferente da aceleração do ferro. Então, elas não podem ser igual. Então, também não pode ser a letra A. Só bloqueio, a letra B. Então, com certeza, a aceleração do ímã é igual a 2 vezes a aceleração do ferro. Como que eu vou saber disso? Você pega e joga valores. Você quer botar com valores? Você pode botar valores. Eu faria assim, ó. Se as forças são iguais, vamos supor que seja 20. A massa desse daqui seja 10 e a massa desse daqui é 20, porque é o dobro daquele de lá. Então, no ímã, ele ficaria assim, ó, 10. Então, a aceleração seria 20 sobre 10, daria 2. Essa aceleração do ímã. Agora, a aceleração no ferro. A força é 20 e a massa dele é 20. Então, a aceleração é 1. Qual a conclusão que tu chega? Que a aceleração do ímã ela é igual a 2 vezes a aceleração do ferro. A do ferro é 1. 2 vezes 1 dá 2. Isso é verdade. Isso daí bate com a história. Então, poderia fazer dessa maneira. Tá? Se eu estou com uma prova dessa na mão, primeiro não faria nem essa conta. Se é uma prova de concurso, eu chegava a essa conclusão, eu já ia para outra. Eu nem iria fazer isso daí que eu fiz. Isso daí eu só fiz porque eu estou mostrando para vocês o meu raciocínio. Mas se eu estou numa prova, eu nem perdia tempo com isso daí não. Eu já via logo, eu falei, chuta que é macumba, vai embora, faz outra. Isso daí é muito ridículo. Dúvida nessa? Então, só em saber lei de Newton já foi suficiente para matar essa questão sem precisar saber de eletricidade, magnetismo, de nada. Então, no vestibular tem muito disso, gente. Às vezes tu fica nervoso, começa a tremer com uma coisa, quando a coisa é ridícula. Então, antes de tremer, pensa nisso. Ó, aqui o cara pega e ele bota lá, ó, massa vezes aceleração, e o outro é 2 massas vezes aceleração. Então, massa daqui vai cortar com a massa dali, então a aceleração vai ser igual a 2 vezes a aceleração do coisa. É outra maneira de fazer. Para a próxima, hein? Letra B. 2 placas eletrizadas estão separadas por uma distância de 2 centímetros e mantêm entre si uma diferença de potencial de 300 volts.
Sabendo que entre as placas passa uma partícula negativa com velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo, sem sofrer desvios. Então, se ela não sofre desvios, é porque a força que está rolando entre elas é nula. Porque para ela, se ela tivesse sofrendo desvio, é porque ou ela estava tendo repulsão ou ela estava tendo atração. Se ela não está tendo nem atração nem repulsão, a força não está atuando nela, de alguma forma. Ele quer saber o valor do campo entre as placas que permite o trajeto retilíneo da partícula. Então, se o trajeto é retilíneo, aí a gente pode pensar de uma outra maneira. A gente pode pensar que ela está sendo atraída pelo lado, mas um outro lado repele ela com a mesma força da atração. Então ela chega na hora, ela acaba não indo nem para um lado nem para o outro, ela se mantém retilínea. Então quer dizer que a resultante das forças que atuam sobre ela é nulo. Logo, o movimento dela é retilíneo uniforme. E se o movimento é retilíneo uniforme, tá? A gente vai estar dentro daquela Q, força vai ser igual a QV vezes B. Então, ó, quando tu joga a carga, ela não é atraída nem para um lado nem pelo outro. Porque vai ter um campo magnético segurando ela. Então eu vou ter que a força magnética vai ser igual à força elétrica. Então E vezes Q vai ser igual a Q vezes B, V vezes B. Então o Q daqui vai cortar com o Q daqui, e aí eu vou ter o E. Aí lembra daquele E de U, que a gente trabalhava lá no campo de indução magnética, elétrica? Então, E é igual a U sobre D. Aí substituir aqui. O VB que sobrou aqui, o seno de 90 vai dar 1. Foi o que eu falei. Se ela passa reto, ela faz movimento retilíneo uniforme, ela não fica sendo atraída e desviada. Então, obrigatoriamente, ela está fazendo movimento retilíneo uniforme. Para fazer isso, o ângulo entre elas tem que ser 90. Como eu estou querendo B, esse V que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. Aí é só substituir. A diferença de potencial, ele diz aqui, é 300 volts. Dividido por D, que é a distância entre as placas 2 centímetros, então é 2 vezes 10 a menos 2. 2 centímetros. Oi? Não, é que eu só não estava achando, era 2 centímetros. É 2 centímetros, é 2 vezes 10 a menos 2. E a velocidade dele, que é 2 vezes 10 a 8. Então, 2 vezes 10 a menos 2 é 0,02. Estranho. Está errado. Opa, apertei errado. Fiz besteira. Está errado. Porque ó, o D e o V estão embaixo. D e o V estão embaixo. Isso daqui é o valor do V. Ele teria que estar aqui embaixo. Multiplicado por 0,02. Deixa eu ver se na hora de recortar. A calculadora aqui está dando 7.500, que no caso com
com a notação científica, deve ficar isso mesmo, 7,5. Não, mas você botou isso daqui aqui embaixo, no denominador, porque ele não pode ser aqui em cima, porque olha só, o B é igual a U sobre D vezes V. O D está aqui, vezes V. O V teria que estar aqui embaixo também. Ah, é verdade. Entendeu? Ele não era para estar lá em cima. Isso está errado. Pegar coisa da internet dá esses problemas, vê? Então, seria 0,02 vezes 2 expoente 8. Isso vai dar 4 vezes 10 a sexta. 4 vezes 10 a sexta. Eu tenho que dividir por 300. Então vai ficar 300 dividido por 4 vezes 10 a sexta. Dá 7,5 vezes 10 a menos 5. Aí está certinho. Só que ele está no lugar errado. É porque fazendo a conta por cima também dá o mesmo valor para esse canal. Oi? Fazendo a conta desse jeito errado aí também dá 7.500. Não dá 7.500, não 7,5 vezes 10 a menos 5. Sim, tá errado, mas dá praticamente o mesmo valor. Não é, não. 7.500 é diferente de 7,5 vezes 10 a menos 5. Ah, tá, mas se fosse colocar em notação científica, por exemplo, dava para botar 7,5 Não, vezes 10. olha só. Você achou 7.500, não foi? Sim. Não, eu sei que tá errado, mas se fosse para colocar em cálculo matemático, dava, né? Porque olha só. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Cadê a porcaria da minha caneta? 7.500, se eu fosse colocar em notação científica, dava 7,5 vezes 10 a terceira. Isso é diferente disso aqui. É 7,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Isso daqui é isso, ó, dá 0,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. É isso daqui. Esse valor daqui é esse valor daqui de baixo. E isso é bem diferente de 7.500. Você fala, deu o mesmo valor? Não deu. 7.500 é diferente de 0,000075. É muito diferente. Essa conta daqui, ela tá muito errada. Se o cara bota uma conta dessa daí numa prova para mim, eu falo, cálculo não justifica a resposta e é zero. Ele não tem nem como eu aceitar uma coisa dessa. É muito, muito erro. Ele não está nem próximo da realidade. Ele está muito longe. O que tem que fazer aqui, é que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Deixa eu ver aqui. O que tem que fazer aqui é quebrar isso. Eu não sei se eu vou, porque eu teria que montar ela desde o início. Filho besteira.
Não vai... foi. Então ele tem que ficar isso, assim. Deixa eu ver se eu melhoro isso daqui. Vou botar assim. Isso daí estaria correto. 300 dividido por 2 vezes 10 a 8 vezes 0,2, aí esse valor vai bater e esse valor está correto. Então vai dar 7,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ele lá em cima, ele não daria nunca aquele valor. Ele daria 10 a 8, daria um valor grandão lá, 10 a 8, depois dividido, ia ficar 10 a 10, eu acho, ia ficar muito grande. Nada a ver. Dúvida nessa questão, gente? Essa questão é uma questão mais trabalhosa, porque ele associa a força elétrica com a força magnética e ao mesmo tempo ele vai associar ela para campo, que ele vai trabalhar o potencial com a distância. Ele não vai usar a fórmula de campo, porque ele não diz o campo magnético aqui. Ele trabalha a diferença de potencial com a distância da carga dentro do potencial. E aí ele faz o cálculo, ele consegue fazer por aqui. Se ele não sai por aqui, ele não tem outra maneira para fazer. Esse cálculo não é um dos cálculos mais bobos que tem. Ele é chatinho. E você nota que se o cara for bobão, você vê. Eu peguei essa questão da internet. É como o pessoal costuma fazer. Pega a questão da internet e leva para, às vezes, para minha prova. E coloca lá. Ele fala, pá, mas eu peguei na internet, como é que ela está errada? Eu falei, na internet tem coisa errada. E como tem coisa errada. Então você, às vezes, bate o olho assim e você visualiza. Aí o cara pega, pô, mas tá errado, gente. Isso não tem nem como, não chegou nem perto do valor. Vamos voltar lá para a apresentação. Então já está consertado. Agora eu vou estar trabalhando com o fio que está em linha reta. O fio passa uma corrente pelo fio, e se passa uma corrente pelo fio, ele vai gerar um campo magnético nele, em torno dele. Esse campo magnético do fio vai entrar em contato com o campo magnético que tem aqui. E aí vai gerar uma força magnética aqui na história. Então é isso que ele está querendo nessa fórmula. Então nessa daqui, eu falo que nessas horas que eu gosto do filme que eu assistia, o filme de western, eu chamo logo o Buffalo Bill. Porque é ele que resolve meu problema. Olha só, ó. Bill, seno de θ. Então sempre que a força magnética é no fio, não é na carga, porque quando é na carga, é QVB seno θ. Quando ele é no fio, aí eu não tenho como. É Bill seno θ. Se o ângulo entre o fio e o campo for parecido com esse que está aqui, de 90 graus, então sendo 90 graus, o que vai acontecer? O seno de θ vai dar 1, e aí vai sobrar só Bill, B-I-L, onde B é indução magnética, I é a corrente que passa pelo fio, e L é o comprimento desse fio daqui. E aí dessa maneira você consegue resolver isso daí. A aplicação do eletromagnetismo, já falei, isso as usinas, né? Itaipu, que a gente tem aqui entre o Brasil e Paraguai, e a de Três Gargantas, que é lá na China. Fora isso, aqui mostra o funcionamento dela, que ela represa, ela tem umas paredes para represar, e aí pela essa parede ela faz uns buracos que ela chama de comporta. Então quando ela aciona lá, essa comporta é aberta, e no que ela abre, a água desce.
Então ela tem essa altura de água que vai descer para chegar aqui essa parte daqui de baixo. O que vai acontecer? Ela vai transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia cinética que vem vai fazer ela girar a turbina. E no que ela gira a turbina são como você... Foi você que disse, né? De manhã, sobre a bobina, fazendo por indução, é exatamente o que acontece aí. Essas bobinas girando próximo de outros fios, outras bobinas, ela vai transformar a energia daqui, vai passar a energia daqui para cá por indução. Então aí você vai ter a corrente elétrica aqui, que vai ser induzida aqui dentro. Então você vai ter aí a geração de energia. Ela vai girar, quando ela gira aqui a turbina, ela tem aqui, ó, um campo magnético em torno dela. E aqui em cima tem outro campo magnético. Então o que ele vai fazer? O campo magnético daqui vai fazer esse campo magnético daqui funcionar, e aí com isso ele consegue jogar corrente lá para o fio, por indução. E aí é uma aplicação do eletromagnetismo. O funcionamento é bem assim, ó. Aqui tá a coisa, ela gira, quando ela gira a turbina junto dele, tá? E aí esse campo daí, hora positivo, hora negativo, elétrico, né? E o polo norte com o polo sul também mudando, ele vai induzindo a corrente de um lado para o outro, e ele consegue jogar para cá, e aí ele manda para o fio. Então aqui mostra aqui um croquisinho mostrando como funciona. Então é a transformação de energia potencial para energia cinética e de energia cinética para energia elétrica. Aqui é uma turbina como que ela é mesmo, se você estivesse perto dela, vendo, ela tem essa cara daqui. E aqui ele tinha um GIF aí que ele fazia um movimento, mas esse GIF daí nunca funcionou. Eu copiei, colei, quando eu botei ele nunca funcionou, e aí eu desisti. Fora isso, eu botei aqui uma usina termoelétrica. Então essa daqui é queima de combustível, ele vai gerar energia. Isso aqui é no Nordeste. Eu acho que é a usina termoelétrica maior do Brasil, é essa daqui. Eu não gravei o nome dela, não. Agora, isso daqui é um trabalho que vocês vão ter que me entregar. Tá? O aluno que me entregar primeiro vai ganhar o ponto todo, e depois os outros vão ganhando o ponto. Tem que calcular isso daí, calcule a força magnética, tá? Aí, e dá a resposta no sistema internacional. Daqui, ó, desse bolo de fio. Agora? Isso é sacanagem. Pô, muvucada de fio daqui, você não tem nem como decidir nada aqui nessa história. Olha aqui, ó. Nego é muito sem noção, né? Nego brinca com o perigo. Olha só o risco que isso aqui representa. Um risco muito grande. Olha a bagunça de fio aqui. Não tinha nada ali para ser entregue, não. É só sacanagem mesmo. Então era isso, gente. A única coisa que ficou faltando nessa história daí, o ideal é que a gente estivesse tete a tete. Caramba, aí eu cheguei assim, quer salvar as alterações? Eu botei não. Então o vídeo vai ficar errado de novo. Eu vou ter que mexer nele para consertar a alteração que eu fiz ali. Eu vou
Ou parar a gravação. Caramba, é difícil.